B3. Então, eu coloquei aqui, pessoal, vamos pegar aqui a composição do IDIV, tá? Do índice de dividendos da B3. Tá? Ela tenta selecionar empresas que têm se destacado com o pagamento de dividendos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem B3, 4,4%, a próprio Bradesco, ONPN, 4%, quase 3,9%, tá? Depois a gente tem aqui Bradespar, 2%, CEMIG, 4,5%, tá? CPFLs, 1,8%. O que é esse IDIV que eu estou colocando aqui? A gente vai ver agora como o IDIV se comporta ao longo do tempo, tá? Eu peguei duas janelas, dois espaços aqui, dois períodos, e como essas ações aqui do IDIV, né, dessa composição, se comportam ao longo do tempo. De novo, tá? Ela tem um peso muito grande de bancos e um peso muito grande de empresas de energia, tá? O Marcelo até brincando aqui, ó. Empresas construtoras faliram. Realmente, o mercado está precificando essas empresas como se estivessem próximo da falência mesmo. Existem exageros, né, na Bolsa. Então, vamos aqui voltar. Olha o grande Evandro Semenzato aí. Vamos voltar aqui, ó. Então, ô João, pessoal que não conhece aqui o IDIV. O IDIV é um índice pouquíssimo utilizado aqui pelos gestores, pelo mercado como um todo, mas ele tenta selecionar as ações que são boas pagadoras de dividendos, tá? Então, vamos dar uma recapitular aqui, ó. Quem mais tem de peso grande? CSN, 3,9%. Vamos colocar a Eletrobras aqui, 4,3%, Engie Brasil, 3,1%, tá? Outras Eletrobras, vamos colocar Petrobras aqui, 4,4%. Para terminar, a gente tem aqui Santander, 3,4%, Taesa, 2,8%, e Transmissão Paulista, 2,9%, e a Vale com peso muito grande, né? E a Vivo também, 6,8%. Então, basicamente aqui, pessoal, as ações que compõem o IDIV, elas são bancos, um pouquinho de mineração e siderurgia e elétrica, né? Então, são basicamente esses três grandes blocos, né? Então, se você quiser reduzir o beta da sua carteira, trazer maior previsibilidade, né? E, de certa forma, tem um bom comportamento ao longo do tempo, você precisa ter essas classes de ações, né? Siderurgia, mineração, tá? Bancos e energia. Mas se a gente olhar para o longo prazo, qual desses três será que são melhor, né? Se a gente conseguir, né, separar esses três blocos. Então, vamos olhar aqui no gráfico novamente, o que a gente tem, ó. Se eu coloquei aqui, pessoal, o índice de energia elétrica, aqui em azul, que é um outro índice, pegando só as ações realmente de energia elétrica, as ações do Ibovespa em vermelho e as ações de dividendos, isso aqui num período de 7 anos, tá? Então, em 7 anos, a gente consegue ver que sim, as ações de dividendos desse índice IDIV, ele é melhor do que o Ibovespa. Todos deram em 7 anos, período de 7 anos, todos deram resultado positivo, tá? Então, você comprou Ibovespa, comprou IDIV, comprou índice de energia elétrica, todas foram bem, tá? Mas o IDIV, aqui na linha amarela, ele teve um retorno melhor do que o Ibovespa. Então, primeiro, no longo prazo, essas ações estão indo bem, estão indo melhor do que o Ibovespa. Ponto positivo. Eu acho que vai continuar? Sim. Tá? Eu acho que essas ações podem performar bem. Tá? Segundo, entre as ações do dividendos, tá, desse índice, quais que foram melhores nesse período? As ações de energia elétrica. Então, é por isso que nesse momento de maior volatilidade, essas ações de energia elétrica, principalmente, ou do IDIV, elas podem ter uma performance melhor. Elas acabam caindo menos e no momento de recuperação elas acabam acompanhando. Tá? A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, né, aqui em alguns momentos de queda, a gente vê o Ibovespa caindo mais e essas ações caindo bem menos, né, recentemente. Tanto o IDIV como o índice de energia elétrica. Tá? Todo mundo entendeu esse... aqui, ó. O Clodoaldo aqui, ó. Dividendos muito bons esse mês. Bradespar, Taesa, Petro, Enat, né? São muito boas empresas, né? E todas elas aí presentes, né? Vamos dar uma olhada aqui agora. Eu acho que eu acabei colocando o mesmo gráfico, né? Mas os dois estão na mesma janela. Deixa eu ver se tem numa outra janela. Não, os dois estão no mesmo gráfico. Todos os dois estão em 7 anos, tá? Mas é esse recado que eu queria aqui falar para vocês, tá? Pô, Marcelo,
Obrigado aí pelas palavras, mas hoje aqui a gente tem que dar os parabéns para as mamães, né? As mamães do grupo aqui. Aqui a gente tenta levar um pouco de conhecimento, né, para todo mundo, tá? Pessoal, então todo mundo entendeu esse gráfico aqui? Vamos dar uma olhada aqui nessas informações aqui, tá? Eu vou colocar aqui agora um passo a passo, um step by step, tá? De alguns pontos relevantes. Mas primeiro passo, né? Muita gente fala assim, Marco, essa empresa aqui é muito endividada, tá? Tem muita dívida. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, Petrobras é a empresa hoje mais endividada do Brasil. Aí vão começar os posts, críticas, né? O pessoal criativo fala assim, olha, o Saravalho falou que é a empresa mais endividada do Brasil. Pessoal, isso não tem nada a ver. Eu já vi algumas análises, inclusive até mesmo políticas falando disso, pessoal, completamente errado, tá? Esquece isso, besteira, falou groselha, tá? Não dá para você falar assim, essa empresa tem 189 bilhões de dívida líquida, ela é ruim, tá? Ter dívida para uma empresa não necessariamente é ruim, tá? Mas eu coloquei aqui uma lista só para quando alguém perguntar para vocês e falar assim, essa empresa endividada é ruim. Pessoal, nunca façam somente essa análise. Dívida, a empresa tem dívida, nominalmente pode ser bom até para a empresa, tá? Mas eu coloquei aqui uma lista das maiores dívidas do país, tá? Dívida líquida. Mas isso aqui, de novo, para os financistas não tem nada a ver. A gente tem que olhar outros fatores, né? Mas eu coloquei aqui Petrobras, depois vem a JBS, Suzano, a gente tem aqui a Neoenergia, tá? A gente tem a Cosan, a gente tem a Raízen, a gente tem a Oi BR, né, Eletrobras. Mas aí o que acontece? A gente tem que ver, o mais importante é ver se as companhias elas estão alavancadas, estão endividadas em relação ao seu patrimônio, tá? Então esse é o segundo ponto. E esse é o ponto mais importante. Mais do que ver a dívida isoladamente, é ver se ela existe, ela está muito alavancada em relação ao patrimônio, não em relação à dívida dela. Pessoal, não tem nada a ver, por exemplo, a Petrobras pode ter 300 bilhões de dívida, mas se ela tiver um patrimônio de 500 bilhões de reais, pessoal, não tem nada a ver, tá? Então, esse sim, o segundo passo é importante. Dívida líquida em relação ao patrimônio. Aqui você começa a se preocupar, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma empresa aqui que eu conheço muito pouco, mas chama-se Alphaville. Alphaville, a gente está falando aqui de 6.000 vezes essa relação dívida líquida sobre PL, tá? Depois a gente tem aqui Cor Ribeiro, quase 2.000 vezes. Minerva, atenção, Minerva, tá? Agri Brasil, 755. Muito cuidado, de novo, você fazer essa análise também, dívida líquida sobre o patrimônio, pode ser muito superficial, pode também ser muito pouco. Por quê? Porque tem empresa que tem um patrimônio muito pequenininho, ou ela está virando patrimônio positivo nesse momento, ou tem prejuízos acumulados, tá? Mas esse segundo ponto, se eu pegar e fizer assim, realmente essas empresas chamam atenção pelo lado negativo. Vale a pena deixar no radar aqui na lista ali de atenção, tá? Então a gente tem aqui essas ações aqui, tá? Vamos aqui então. A gente tem aqui, por exemplo, Comgás, Marfrig, Suzano, Braskem, Ecorodovias, a própria Simpar, tá? Hidrovias, DOTS, enfim, isso aqui chama atenção, tá? Mas o mais importante é esse indicador aqui, ó, tá? Esse indicador, de novo, eu peguei ele estático, tá? Ele foi calculado aqui pela Economática automaticamente e pode ser que tenha realmente algum ajuste a fazer aqui, tá bom? Marcelo perguntando se Lelis não deveria estar na lista. Qual lista, Marcelo? Talvez da lista de alavancadas, né? Vamos voltar aqui, Marcelo, deixa eu ver se a Lelis está aqui na lista, tá? Realmente não me apareceu em termos de dívida ou dívida sobre o PL, tá? Mas vamos pegar aqui, ó. Agora sim apareceu, ó, Marcelo, dá uma atenção aqui, ó, na sua... o Fernando, já a gente fala sobre dividendos de Petrobras. Agora sim apareceu a Lelis, tá? Que o Marcelo estava preocupado aqui. Então, por exemplo, a Lelis é uma das empresas mais alavancadas em relação à sua geração de caixa operacional em relação ao EBITDA, tá?
De novo, aqui não tem nenhum ajuste, não tem nada. Isso aqui foi calculado por um software automático, precisa realmente entender, mas entender se tem alguma preocupação, né? Se teve algum impacto no EBITDA, no histórico, isso aqui é histórico, tá? Então, por exemplo, o MMX, que até coloquei uma notícia agora no meu Telegram, tem uma notícia para sair. MMX, Embraer, pô, Saravara, o que você falou lá de Embraer? A gente precisa entender o que está acontecendo com Embraer, se tem algum ajuste para fazer no EBITDA, geração de caixa, enfim. Né? CIA Modas, aqui está a preocupação, por exemplo, BRF, Lelis, tá? De novo, esses números são muito frios e são muito simples, talvez tenha números errados até mesmo aqui. Errados no sentido assim, precisam de ajustes e não estão necessariamente 100% corretos, tá? Esses são números frios, tá? Mas chamam a atenção pelo lado negativo aqui, tá bom? E outra coisa, até o pessoal falando aqui, chamando a atenção, tá? Isso aqui não tá... Tinham me perguntado lá no comecinho da live sobre o caixa líquido. Tem empresa, todo mundo conhece esse conceito, né? Dívida bruta, dívida líquida. Você pega a dívida total no passivo ali, soma o caixa. Tem empresa que tem mais caixa do que a própria dívida, tá? Isso chama-se caixa líquido, que são essas empresas aqui agora. Então, em momentos de juros altos, juros subindo, as empresas que têm mais dívida vão pagar mais juros agora. Então, os investidores tendem a vender ou diminuir suas posições, porque ficam mais preocupados com esse endividamento, que vai ficar mais custoso, vai pagar mais juros, e tendem a privilegiar, né, ou seja, prevalecer, né, da maior exposição às empresas que tenham caixa líquido. Por quê? Elas estão investindo esse caixa, todo dia está rentabilizando. Na dúvida, você ganha dinheiro com o caixa aplicado, que a gente chama de resultado financeiro, que são essas empresas aqui que a gente está vendo aqui na tela, tá? Algumas delas até pelo próprio business, elas têm caixa, que não necessariamente esse caixa é deles, tá? Por exemplo, uma operação de seguro, a gente pode dizer que o caixa não é deles, mas elas podem utilizar esse caixa, tá? Deixa eu só responder a pergunta aqui do Rafael, que eu acho que eu fiquei devendo uma pergunta. Na semana passada, perguntei sobre sua visão de NTNBs, acredita ser um bom momento para investir? É possível o governo dar um calote na dívida pública? Rafael, sem chance, tá? De investimento em título público no Brasil é o melhor investimento do país, tá? Todo mundo tem que ter, todo mundo tem que começar, tá? A minha recomendação, lógico que não é todo mundo que tem perfil para isso, entender também, porque tem risco, tá, Rafael? Os títulos têm riscos, tá? Eles são voláteis, então se você for ali para o Tesouro Selic, beleza, tá? Mas não se preocupem com calote, tá? São bons investimentos. A única coisa que a sua NTNB que você está falando, né, alguns títulos, eles oscilam ao longo do tempo. Isso ninguém entende, o investidor não entende. E aí vai lá e compra, fala assim, mas eu estou me protegendo aqui da inflação, e de repente no primeiro mês fica lá, menos 0,3 na sua conta. Então, muito cuidado, qualquer dúvida você me chama depois, tá? Para a gente não se estender aqui. Depois, o Marcelo, eu te falo sobre a notícia da MMX, mas acabou de sair uma notícia, está lá no Telegram, falando que tem alguns fundos aí que podem atuar aí nesse processo da MMX, tá? Depois é só procurar lá no meu Telegram, tá a notícia lá, acabei de colocar, tá bom? Mas vamos voltar aqui, ó. Deixa eu só ver aqui com a... É isso aí, ó. É isso aí, o Fernando está falando um bom ponto. A Petrobras chegou num tamanho, né, numa equalização da sua dívida, né, tão saudável, que ela pode até mesmo acelerar investimentos, até acelerar a distribuição de dividendos, que ela não teria problemas, né, e é isso que ela tem feito no curto prazo. Então, aqui, pessoal, eu coloquei aqui algumas empresas que elas têm caixa líquido, tá? Então, isso é uma informação que eu tinha falado aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, o Porto Seguro, a própria Monarch aqui, Neogrid, Alpargatas, Grendene, Local Web, são empresas que têm caixa líquido, tá? BR Partners, Lopes Brasil, 3R, Boa Vista, TOTS, Melnick, Lojas Renner, Emai, Telebras, Sinca, Bemob, PSC Alpha, são algumas empresas que eu deixei aqui selecionadas que têm caixa líquido, tá? É isso aí. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, já eu respondo. Deixa eu só responder essa pergunta aqui, ó. Já a gente responde, Rodrigo, rapidinho. Deixa eu só terminar aqui. Então, vamos lá, ó. Outra preocupação importante para a gente terminar aqui nossos estudos de dividendos é para ver
É isso aí, Evandro. Lembra, pessoal, lembra de deixar o like aqui, ó. O pessoal está muito tímido nesses likes hoje. E para a gente terminar o nosso estudo, é importante também entender se a companhia ela tem dívida de curto prazo, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui, selecionei aqui para vocês empresas que tenham dívida de curto prazo, tá bom? O que é isso? É a dívida de curto prazo em relação ao endividamento total, tá? Aqui, na verdade, são teoricamente o top 20 de empresas saudáveis, né? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui o caso, até o pessoal falando aqui, vamos pegar o caso aqui de Uzi Minas, por exemplo. Uzi Minas, ela está com um balanço muito saudável hoje, né? Ela tem um endividamento muito disponível para o longo prazo, a própria 3R, né? Ela tem um endividamento muito focado no longo prazo, né? Vamos pegar aqui o caso da Wiz, muito endividamento de longo prazo. A própria CBA, endividamento de longo prazo. PetroRio, endividamento de longo prazo, tá? Braskem, endividamento de longo prazo. O que é essa informação aqui? Que se tiver realmente uma catástrofe no mundo, né, as companhias precisarem honrar com a sua dívida, né, pagar seus credores, essas companhias, essas 20 companhias, elas conseguiriam muito fácil, porque é só uma parte muito pequenininha está concentrada no curto prazo, o resto está tudo no longo prazo. Longo prazo a gente diz além de um ano, né, de vencimento. Então, são todas essas informações aqui que nos deixam confortáveis para selecionar as melhores ações sobre dividendos, tá? Ações e dividendos precisam ter uma soma de fatores, todos esses fatores, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu peguei um ranking, né? Vamos ver que agora é aquela hora do pessoal ou me elogiar ou de me xingar. Vamos ver como é que vocês vão reagir. Mas eu peguei um ranking aqui das 25 maiores dividend yields históricos, tá? Como é que é calculado isso aqui? É calculado uma cotação há um ano atrás, né? Ou seja, se alguém tivesse comprado há um ano atrás, quanto teria recebido, né? Ao longo desse período através de dividendos, tá? Então, primeira empresa aqui, não sei se vocês conhecem, a Cine3, a Cine Properties, né? Ela, inclusive, anunciou recentemente dividendos. Você teria recebido, através de dividendos, de novo, com base em cotação inicial, tá? Se você tivesse comprado lá atrás a ação, não hoje. Não quer dizer que você, de novo, pessoal, muito cuidado com a informação errada aí, depois o pessoal me xinga e nem sabe o que está xingando, né? O pessoal xinga errado, fala assim, você falou aquilo lá, pessoal, atenção para essa informação, não leia a informação errada. Isso aqui é histórico, isso aqui é se alguém tivesse comprado lá atrás, tá bom? Então, Fernando, lembrando aqui, baixa liquidez, né? A Cine, lá atrás, tá? Histórico, primeira ação, 66% da Cine 3, tá? Segunda empresa, SEB, né? SEBR6, 42%. Olha a Petrobras preferencial. De novo, pessoal, cotação lá de trás. Aqui não está contando, tá? Cotação de hoje, tá bom? Então, depois eu comento de 5 aí pro Vinícius. Então, vamos aqui na nossa lista. Petrobras, 33%, tá? O Ronaldo Barça aqui falando. Cine pagou 8,3% recentemente. Coelba, 21%. Unipar, Unipme, 21%. CPFL, 19,83%. Copel, 19,56%. Eletro, 18,66%. Celp, 18,37%. Braskem, 18,14%. Depois tem a lista aqui, vocês conseguem ler todas as ações. Então, pessoal, o que está acontecendo agora, nesse momento, na Bolsa? Né? O Flávio, de novo, não é para tomar decisão, porque justamente o Flávio acabou de dar uma aula aqui para a gente. Ó. Pode ter não recorrentes. Não recorrentes, por exemplo, uma empresa de properties, ela pode vender um prédio e, de repente, vem um caminhão de dividendos, tá? De repente, ela passa 10 anos sem vender nenhum prédio. Então, tem que entender, não é para tomar decisão olhando para trás, e isso tem uma metodologia calculada, tá? Não é para sair correndo e não tem informação errada aqui, tá? São informações históricas calculadas em base das informações históricas, tá bom? Então, o Flávio já deixou para a gente aqui uma aula, beleza? Então, assim, pessoal, o que está acontecendo nesse momento? Por que o IDIV vai melhor, né? O índice de dividendos? Por conta dessa tabela aqui, ó.
O investidor, ele vai procurar empresas que possam ter um retorno, mesmo com juros altos agora, ter um retorno saudável de 10, 15, 20, 30%. É possível? É. Estamos olhando aqui agora. Olha essa tabela aqui. Quanto que está os juros agora? 12,75. Olha aqui quantas empresas, 25 empresas pagando juros nos últimos 12 meses, dividendos, superiores a 12%. Então, tem na Bolsa? Tem. Tá aqui, ó. Essas empresas aqui já pagaram mais de 12%, mais do que a Selic em dividendos. Né? Quem falou que não tinha? Né? É isso aí. O Fernando aqui reforçando, pessoal. Não é para sair correndo. Tem muito não recorrente? Tem. Tem resultado financeiro? Tem. Né? Acontece todo dia? Não. Né? Principalmente as empresas de properties, enfim, tem que tomar cuidado. Né? Mas a gente está mostrando aqui que existem, elas existem, tá? E aqui Opa, quase que eu revelei aqui, pessoal. Então, aqui agora, para a gente terminar, né?